Então a gente vai ler agora uma escritura chamada Srimad Bhagavatam, que é um texto de mais de 5.000 anos. E todo dia pela manhã a gente estuda essa literatura. É uma literatura muito extensa. E são 12 cantos. A gente está no 8º canto. Né? Ok? E anteriormente a gente teve uma adoração de uma Shakti, que é Tulasi. Né? Ela tem a potência de nos outorgar o serviço amoroso a Deus. Ela atua nessa Shakti da devoção. Você estava perguntando pelas Shaktis? Então, na Índia, essa plantinha ela é adorada com esse objetivo. Né? Tem uma energia especial. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janarajana Yashodanandana Vraja Janarajana Yashodanandana Vraja Janarajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Radhe 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 Radhe, Jaya Gauranikai Gauranikai Gauranikai, Gauranikai, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gurudev, Gurudeva, Jaya Gurudev. Então vamos continuar nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos lendo o canto 8, o capítulo 3, intitulado As Orações de Gajendra. Hoje vamos ler o verso número 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o verso sozinho. Soham Vishwasrijam Vishwam Avishwam Vishwavedasam Vishwatmanam Ajam Brahma
Pranatosmi param padam. Então a tradução de cada palavra: Saha, isto, aham, eu, a pessoa que deseja libertar-se da vida material. Vishwa Srijam, a ele que criou esta manifestação cósmica, Vishwam, o qual é ele próprio, a presença cósmica total. A Vishwam, embora ele seja transcendental à manifestação cósmica. Vishwa Vedasam, que é o conhecedor ou ingrediente desta manifestação universal. Vishwa Atmanam, a alma do universo, Ajam, que jamais nasce, cuja existência é eterna. Brahma, o Supremo. Pranata Asmi, ofereço minhas respeitosas reverências. Param, que é transcendental. Padam, o refúgio. Param Padam. Tradução e o significado, a explicação foram dadas por nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. Portanto, desejando plenamente libertar-me da vida material, ofereço minhas respeitosas reverências à Pessoa Suprema, que é o Criador do Universo, que é Ele próprio a forma do Universo, e que, não obstante, é transcendental a essa manifestação cósmica. Ele é o Conhecedor Supremo de todas as coisas desse mundo, a super-alma do universo. Ele é o Senhor não nascido, cuja posição é suprema. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Dou uma explicação. Às vezes, quando se prega a Bhakti Yoga, a consciência de Krishna, ao homem comum, as pessoas contestam: onde está Krishna? Onde está Deus? Pode você mostrá-lo a nós? Nesse verso consta a seguinte resposta: se formos suficientemente inteligentes, deveremos saber que existe alguém que criou toda a manifestação cósmica, que forneceu os ingredientes dessa manifestação cósmica, tendo também se transformado neles, que existe eternamente, mas que não está dentro da manifestação cósmica. Basta alguém basear-se nesta proposição para que ele se sinta inclinado a oferecer respeitosas reverências ao Senhor Supremo. Este é o começo da vida devocional. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, Gajendra, só para contextualizar a vocês a situação em que nós estamos aqui lendo. Gajendra era um elefante e ele estava prestes a morrer porque ele foi atacado por um grande crocodilo. E o crocodilo ele estava na água, então o crocodilo
muito poderoso, então eles lutaram durante muito tempo, e aqui, claro, não era um elefante comum, né? Então, esse elefante, ele pôde lembrar sua vida passada, nesse momento em que ele tinha sido um poderoso rei, né? E nessa existência como um rei, ele aprendeu uma oração, e aqui ele está nesse momento de muita desespero, né? Ele já tinha tentado de tudo, os próprios companheiros tinham tentado ajudá-lo, mas ele não tinha. E então ele oferece, né, suas reverências, ele busca abrigo, né, da pessoa suprema. E aqui é mais um verso onde ele demonstra que o interesse dele não é só o interesse de se salvar do ataque do crocodilo, né? Mas principalmente ele quer se salvar, né, da existência material. Ontem nós lemos um verso onde ele fala, né, da ignorância. Então, quando ele se refere a se livrar da existência material, isso não significa exatamente se livrar ou sair, né, desse lugar especificamente, mas sair da consciência material, né? Porque o devoto, ele não tem esse desejo de liberação. Normalmente, quando nós estamos aflitos em virtude de tantas dificuldades, né, desse mundo, nós queremos fugir do sofrimento. Isso ainda é um desejo material. Nós entendemos que a nossa aproximação de Deus deve ser uma aproximação completamente desinteressada. Claro que é sempre louvável nos aproximarmos de Deus, mesmo que seja para pedir alguma coisa material. Mas uma pessoa que evolui na vida espiritual, ela entende que as coisas, as necessidades naturais da vida estão sendo fornecidas naturalmente pela pessoa suprema, principalmente para aqueles que são dedicados a Ele. Um filho, né, quando tem um pai responsável, não precisa se preocupar se no outro dia vai ter comida na mesa. Não é isso, José? O pai é exatamente competente, né, para trabalhar. Então, da mesma forma, um devoto puro, ele não se preocupa com o seu dia, o dia de amanhã. Jesus fala no Sermão da Montanha, né, ele diz que para que se preocupar com o futuro? Trazer problemas do futuro, né? Porque a gente imagina, porque ninguém sabe o que é que vai ser o futuro. Então, a gente traz muitas preocupações, né, do futuro. Então, já basta os problemas do presente para a gente acrescentar ainda fantasias, imaginações do que vai ser o futuro, né? Então, o devoto puro, ele está preocupado unicamente em... Ele vive o presente, né? Principalmente. Porque a perfeição da vida não está no futuro. A perfeição está no presente. É no que eu faço aqui e agora. O futuro é simplesmente uma abstração. E o passado também. O passado é passado. E o futuro é uma abstração. O que existe
de fato, é o presente. A gente só consegue realizar alguma coisa no presente. Ninguém realiza nada no futuro, nem realiza nada no passado. Vocês podem fazer alguma coisa no futuro e no passado. Né? Águas passadas não movem moinho, né? Não é possível. Então a existência real é o presente. Eu só posso fazer alguma coisa no presente. Então por isso que o presente é o que é mais importante. E a perfeição vai acontecer no presente, não vai acontecer no futuro. A perfeição é o que eu faço aqui e agora. Com que consciência eu faço as coisas aqui e agora? Então, por isso, ser consciente do presente é o que é mais importante. Então, o devoto puro, ele não está preocupado, né, com o seu futuro. O futuro ele entrega à Suprema Personalidade. Até as pessoas falam, né? O futuro pertence a Deus, não é? É assim que as pessoas dizem. Porque como a gente pode controlar o futuro? E o devoto faz isso porque ele exatamente compreende quem é essa pessoa suprema. Tem um verso também bastante conhecido na Bhagavad Gita, né? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Aqueles que são Buddha, que são sábios, né, eles compreendem, eles entendem que Deus, né, o Supremo, é a fonte de toda a existência, seja material ou espiritual. E porque eles sabem muito bem disso, eles se rendem, eles se entregam completamente a essa pessoa suprema. Então, isso aqui é o exemplo de Gajendra. Gajendra fala, né, no verso fala, portanto, então ele está aqui concluindo, né? Desejando plenamente libertar-me da vida material. Então significa que quem quer se libertar da opressão das coberturas materiais, né, e viver como uma alma livre, tem que se refugiar na pessoa suprema. Porque essa energia material, que se manifesta através de uma grande variedade, né? Porque a energia material ela tem aspectos densos, aspectos sutis. Né? Então a gente tem esse corpo que limita muito a gente. Né? Você já teve um corpo bem jovenzinho, não foi, José? Não estou lembrado. Não está lembrado? Ah, que não está lembrado. E o corpo vai limitando, né? E também a gente tem um corpo sutil, que é o corpo psicológico, que limita ainda muito mais a gente. Não sei se limita muito mais, mas ele é tão complexo que nos causa muitos incômodos, muitos problemas. Muitos. Então isso é existência material. Existência material, o Gajendra ele não está simplesmente, né, como um devoto puro, ele não quer simplesmente parar o sofrimento. E sua aproximação do Supremo não é para pedir isso. Como a gente estava falando, a nossa aproximação do Supremo deve ser uma aproximação isenta. Idealmente, né? Isenta. Pelo menos devemos chegar ao momento em que nós vamos nos aproximar de Krishna simplesmente por amor. Simplesmente porque gostamos dele.
Né? Ninguém gosta de que alguém se aproxime da gente com outros interesses. Não é assim? Isso é muito desagradável, né? Você sabe que a pessoa não gosta de você. Quer alguma coisa que você tem para dar. Então, mesmo uma pessoa suprema. Pessoa suprema, claro que aprecia, está se aproximando de mim, está reconhecendo que eu sou o supremo, eu sou o provedor e assim por diante. Mas essa relação é uma relação ainda muito infantil. É natural que uma criança busque os pais para a sua manutenção. Mas depois que ele cresce, ele vai falar, pai, o que é que eu posso fazer? O senhor está aí tentando lavar o carro? Né? Posso ajudar? Aí, isso é uma outra relação. Né? E os pais esperam um pouco disso, né? A maturidade dos filhos e que os filhos possam contribuir. Né? Então assim, não é que Gajendra aqui está querendo sair do mundo material. Ele quer sair da opressão da existência material. Porque essa consciência material nos impede de ter uma relação pura com Deus. Uma relação de amor com Deus. Alguém impede você de amar? Ninguém? Impede? Sim. Só você mesmo. A conclusão sábia. Somos nós. Então, mas não é que somos nós no sentido de somos nós almas encobertas pela ignorância e pelas consequências da ignorância. Quais são as consequências da ignorância? Inveja, luxúria, cobiça, egoísmo e assim por diante. Porque uma alma, à medida que ela vai destruindo sua ignorância, que ele adquiriu em contato com esse mundo, ele vai se capacitando a amar. Quanto mais ele purifica, ele se capacita a amar. A sua existência não fica restrita a esse corpo, às suas experiências limitadas ao seu corpo e à sua mente. Ele começa a se expandir. Porque a inveja, ou a luxúria, ou o egoísmo, produz uma consciência muito, muito limitada, né? Nos limita muito. A gente fica muito restrito ao nosso umbigo, né? As pessoas falam, só olha para o umbigo da gente. A gente fica muito preso. Mas à medida que a gente vai se libertando do egoísmo, quer dizer, o egoísmo pode se estender, por exemplo, ao egoísmo da família, né? Então, tudo bem, eu não me preocupo comigo, me preocupo com os meus. Mas isso está vendo só os umbigos daqueles que têm uma ligação conosco. Né? Mas pelo menos já expandir um pouco, né? Pelo menos ter um pouco de empatia com os filhos, com a esposa, com o esposo. Pelo menos não é tão egoísta como antes. Mas isso pode ir se expandindo. E a gente pode ter empatia universal. Isso é uma alma liberada. Uma alma que saiu da opressão dessas coberturas materiais, apesar de estar nesse mundo, apesar de estar dentro de um corpo material. A ignorância já não mais o afeta. Então ele pode ter empatia universal. Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Né? Que aqueles, né, que são
videntes da verdade, eles olham com equanimidade todos os seres. Seja um brahmana sábio, seja uma vaca, seja um cachorro, seja um comedor de cachorro. Ele vê a alma em todo lugar. A ignorância não limita mais a sua percepção da realidade. Ele não vê agora preto, branco, rico, pobre, brasileiro. Não, ele vê o mesmo ser espiritual em todos os corpos. Muito legal, não é? Vamos trabalhar? Para isso precisa de muito trabalho. Purificação da existência. Trabalho interior. Não é? Falam de reforma íntima. Isso é sair da existência material. Não é sair desse lugar. Consequentemente, se a gente sai da existência material, a gente vai sair desse lugar no momento de deixar esse corpo. Como Krishna na Bhagavad Gita, quando a Arjuna pergunta, como eu posso lhe conhecer ao abandonar esse corpo? Aí Krishna fala, se você estiver pensando unicamente em mim, se seu interesse, seu desejo é estar comigo, acima de qualquer coisa, você vai estar comigo. Porque você já está comigo. É só sair do corpo. Você já está comigo, mesmo dentro do corpo. Então isso é sair da existência material. Mesmo nessa existência material. Sair da consciência material. É o que Prabhupada está falando, né? É quando a gente está pregando a consciência de Krishna. É a consciência espiritual. Consciência de que eu sou um ser espiritual. A gente pode saber disso, mas não temos consciência disso, porque a gente não vive a experiência ou a vida de um ser espiritual. Nossas escolhas ainda, nossa vida, nossos desejos, em geral, ainda estão dentro do plano material. Quero desfrutar da matéria, quero desfrutar de posições dentro desse mundo, posições de poder, de prestígio, de controle. Eu quero desfrutar ainda de sensações que meu corpo proporciona no contato com as coisas. Então quando a gente tem esses tipos de desejos, de expectativas, é porque a gente ainda se acha um corpo material. Mas quem se vê como uma alma espiritual, né, como sempre dou exemplo, não tem sentido um peixinho querer um apartamento em Copacabana. É possível o peixinho desfrutar num apartamento em Copacabana se ele não estiver dentro d'água? De uma forma, uma alma não pode ser feliz se não estiver dentro do seu habitat, vivendo sua realidade. Então é uma grande ilusão, né, achar que vamos ser felizes satisfazendo as necessidades corpóreas, as necessidades, essas ilusões que nascem do contato com a matéria, com o corpo material. Né? Então, aqui Gajendra está falando, o meu desejo, apesar de eu estar numa situação de muito perigo e preciso de sua ajuda, mas o meu verdadeiro desejo é sair dessa ignorância. Né? O meu verdadeiro desejo é sair, né, dessa existência material, dessa consciência material que me prende aqui. Esse é o meu desejo. E dessa forma, definitivamente a gente vai sair dessa existência material. Né? E assim como o Gajendra está fazendo essa oração né, pedindo a Krishna essa misericórdia, né? Nós temos nossa oração.
Né? Qual é a nossa oração principal, Prabhu? A gente canta muito Hare Krishna, né? Vocês ouvem o tempo todo, né? Mas isso é um pedido de socorro. É a nossa fonte de conexão. Conexão. Assim, a forma mais para a gente, né? Nossa forma mais eficiente, mais rápida, mais prática, mais simples de conexão com o Supremo, de demonstração de desejo de estar junto. É o mantra Hare Krishna. Porque para a gente não tem diferença entre o nome e o nominado. Porque na existência espiritual, né, a existência espiritual é absoluta. Então, absoluto significa que não tem dualidade. Então, não há dualidade entre, por exemplo, a substância e o nome da substância. É uma mesma coisa. Então, se você fala, por exemplo, maçã, você está experimentando a maçã. Isso é a realidade absoluta. Nesse mundo material de dualidade, então há muita diferença entre os nomes e os objetos que são nominados. Mas na realidade espiritual não existe isso. Se você pensa em Deus, você já está com Ele. Não é assim? Basta experimentar. Essa é a natureza absoluta. E como a gente pensa nesse mundo, a gente está nesse mundo. A gente fica preso a esse mundo. Então, o mantra é a forma, esse mantra, né? É a forma mais prática, né? Então, por isso, Chaitanya Mahaprabhu trouxe esse processo, né? Então, nós, devotos, né, que praticamos esse processo, devemos investir, né, com muita determinação toda a nossa energia, né, em aperfeiçoar o nosso canto, a nossa meditação. Mais do que qualquer outra coisa. Investir toda a nossa energia nesse processo de meditação mântrica. E a ideia por trás do processo da meditação mântrica é o desejo de estar junto da pessoa suprema. Você gosta de estar junto com o Gopala, né? Sente falta do Gopala, né? Aí liga, né? Vai procurar o celular, por quê? Porque quer estar junto do Gopala. É o noivo dela. É porque é bem prático, né? Esses exemplos. Vocês querem estar juntos, né? Quando estão separados, aí vem o desejo de estar junto. Só quando a gente não gosta. Quando a gente não gosta, quer distância. E quando vê longe, eita, está chegando, é por aqui mesmo. Mas quando a gente gosta, quer estar junto. Aí vai buscar o celular. Está lá na França. Mas não tem jeito, pega o celular. Oi! Né? E não vê a hora de estar junto. Aí o celular nesses dias, né? São... algum tempo atrás não tinha essas coisas, né? Quando a gente viajava, tinha que esperar voltar mesmo, né? Tem a carta, aqui que mandasse uma carta, hein? Chegasse lá e voltasse, hein? Mas hoje não tem como fugir, né? Você liga lá ao vivo, instantaneamente, né? Então, não tem celular com Krishna, né, Prabhu? Aí não dá. Não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem nada. Tem, né? Tem um mantra. Aí precisa de um esforço. Não é tão instantâneo assim. Aí precisa de um esforço, precisa de uma... Né? E tudo bem, a gente faz no início, não é assim, esse esforço meio artificial, porque eu preciso, é o meu dever, mas a gente espera, e Krishna, né, especialmente espera, que um dia seja tão espontâneo, como um rapaz e uma moça se sentem atraídos e querem estar juntos.
Rupa Goswami ele escreveu um verso muito bonito em que ele ora assim, né? Quando será o dia, né, que eu vou estar atraído pelo Senhor Krishna, assim como jovens se sentem atraídos espontaneamente. Não é essa coisa forçada, é Deus, então eu tenho que estar. Não. Espontâneo. Que eu gosto, porque eu quero. Espontaneamente. Aí estamos nos aproximando do amor, da atitude pura, não atitude interesseira. Né? Então, quando essa atração ela for muito forte, então ela vai nos mover, né, desinteressadamente. Vai nos mover espontaneamente. Isso é o processo de Bhakti, José. Bhakti é amor. Então, limpar, purificar nossa existência de toda essa ignorância para que esse sentimento ou essa atitude que é natural da alma possa se manifestar plenamente. Porque é dito que a constituição da alma, a essência da alma é amar. Nós existimos para amar e ser amados. Tudo que a gente quer, não é? Esqueci teu nome. Daniela. Tudo que a gente quer. Mas isso é o anseio da alma. É a alma pulsando. Porque a gente não morreu, a gente está aqui dentro. Só está pensando que esse corpo, infelizmente, mas isso é só um equívoco. Esse equívoco pode deixar de existir e você pode viver como alma. Mas como a gente esqueceu quem a gente é e a nossa vida lá em cima, essa ânsia vai ser transferida para esse mundo. Então eu estou buscando alguém para amar e alguém que me ame. E tudo gira em torno disso. Nossa esperança, nossa felicidade. Só que aqui nós somos loucos. Nós somos doentes. Doentes pela ignorância. E as consequências da ignorância. Como o egoísmo, né? Como todas essas coisas. Isso nos impede de amar. Simplesmente de amar. Então isso é a existência material. Isso é o que, né, Gajendra quer sair dessa existência material. Então, no nosso caso, o processo, né, é Bhakti, né? Cultivar. Né? E o mantra trazido, né, pelo Sr. Chaitanya das Escrituras é para proporcionar essa aproximação que purifica. A forma mais eficiente de purificar, né, a nossa existência, a nossa consciência, é o contato com algo de mesma natureza. Se você quer limpar o chão, você usa sabão. O sabão é uma substância que pode interagir com a matéria. Mas a mente, como é que você limpa? Um sabãozinho dá para limpar? E a consciência, que é ainda mais sutil. A consciência é espiritual, a consciência é da alma. Então a gente precisa de algo de mesma natureza, né? que possa, de fato, interagir. Então, Krishna, Deus, é a pureza suprema. Não existe nenhuma inauspiciosidade na pessoa suprema. Então, se a gente consegue colocar a nossa consciência em contato com a consciência suprema, essa consciência, agora doente, se purifica. Assim como quando a gente coloca o ferro em contato com o fogo. O Bhagavatam dá esse exemplo. Então, o fogo é superior ao ferro, no sentido que ele contagia o ferro com suas qualidades. Se você coloca o ferro no fogo, o ferro fica quente, que é uma qualidade do fogo.
fica incandescente, que é uma qualidade do fogo. Da mesma forma, quando a nossa consciência estiver conectada diretamente com a consciência suprema, com a pessoa suprema, então toda essa ignorância vai sendo dissipada. Assim. Só que a gente não consegue, infelizmente, colocar a nossa consciência ali. Né? Porque você precisa esfregar, né? Você não vai pegar o sabão aqui de longe. Não. Para lavar a roupa tem que pegar o sabão, olha. Tem que ter contato. Contato. Então a consciência tem que ter contato. E o contato é a atenção plena. É a atenção plena. Sem desvio. A mente focada unicamente no som, na vibração sonora. Krishna. E aos poucos, né, esse som, essa vibração vai trazer a lembrança de Krishna, o contato com Krishna. E na medida que a gente vai percebendo esse contato, a gente vai apreciando esse contato. A gente vai apreciando esses momentos e vai querer de novo. E vai querer mais, e vai querer mais. Porque se no primeiro encontro é um desastre, chega. Ninguém quer desastre mais para a vida da gente. Mas se o encontro é gostoso, vai querer de novo. E vai querer mais, e vai querer mais. Então no início é assim. A gente vai colocando esforço nesse contato. E o contato com Krishna é tão prazeroso, né, que ele vai nos estimular a ter mais encontros e assim a gente vai se purificando, vai se purificando. Então por isso que a gente deve investir muito, muito, se a gente quer sair da opressão dessa existência material. Insistir muito no cantar dos santos nomes, que é a nossa oração principal. Ok? Se vocês têm alguma pergunta, na internet também não tem ninguém pergunta. José, tem que fazer pelo menos uma pergunta, José. Eu tenho um livrinho, resumo, Bhagavad Gita. Logo nas primeiras páginas, há uma informação, um diálogo, daquele diálogo de Arjuna com Krishna. E um pouco antes, não sei exatamente, há uma frase que diz mais ou menos assim, que esse desapego não é você abandonar a sua missão. Uhum. Então, na sua missão terrena, você tem muitas materialidades que você tem que encarar. Uhum. Como é que eu encaixo isso com o Krishna? Exatamente. Por isso que eu disse que sair da existência material não é deixar o planeta Terra, é deixar a ignorância, deixar os conceitos que a gente vai absorvendo. Né? Você é José? Sim. Será? Adulto. Por quanto tempo você foi José e você vai ser José? No momento, eu acho que eu sou José. Não. Você está dentro de um corpo que deram o nome de José. Podia até ser outro nome, Pedro. Mas você nunca foi José. Você é um personagem que você está vivendo. Mas a gente vive achando que a gente é isso. Homem, mulher. Conceitos. Então, nós, almas, nos foi impressa na nossa existência ideias que não têm sentido com a gente. Só tem sentido para viver dentro desse mundo. Mas o problema é que todos esses conceitos nos tornam, às vezes, monstros. Dependendo do tipo de educação que a gente teve. Então isso é a existência material. Uma coisa é você ser consciente de si mesmo e usar, né, a energia material para cumprir com os propósitos pelos quais você está aqui. Bom, você disse que trabalhou muito no exército, né, muito tempo. Bom,
Você nunca poderia se confundir e achar que um caminhão era seu. Não, por quê? Entende? Mas você usava o caminhão. O problema é que a gente está aqui, a gente acha que tudo é meu. E aí complica a situação. Então nós temos um conceito, né, de desapego que tecnicamente é chamado de Yukta Vairagya. Vairagya é desapego e Yukta é conexão. Então é um desapego conectado com a pessoa suprema. Tá? Então eu vou te dizer, nosso mestre espiritual Prabhupada, ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz que tinha um yogi na Índia que era muito desapegado e que ele não queria dinheiro. Então ele não tocava em dinheiro. Então tinha um servo do lado dele. Então na Índia é muito comum as pessoas darem doações. Então quando vê um yogi, é uma forma de conseguir bom karma, né? Então quando uma pessoa ia dar dinheiro para esse yogi, o yogi botava as mãos assim, dizendo que não, eu não toco em dinheiro. Então, só o servo que podia pegar no dinheiro. Aí Prabhupada fala, isso é um tolo. Eu coloco minhas mãos assim. E pode me dar muito dinheiro. Eu nunca vou pensar que esse dinheiro é meu. Eu vou usar todo esse dinheiro para o bem da humanidade. Então, isso é verdadeiro desapego. O cara não queria pegar o yogi porque ele achava que poderia ser o dono. Então, o problema é um conceito. Nós não somos donos de absolutamente nada. Isso aqui nada pertence a gente. Então, isso é liberdade. Então, eu posso viver nesse mundo e usar tudo adequadamente para o bem-estar de todas as pessoas e não para os seus propósitos egoístas. Então, esse apego egoísta é o problema. Então, Arjuna, ele é incitado a lutar. Por quê? Porque ele era um guerreiro. Só que ele não ia lutar para os seus interesses. Então, inclusive motivado pelos seus interesses, ele estava querendo desistir de lutar. Como é que vai ser? Eu vou ganhar tudo, mas todo mundo morreu, eu vou desfrutar como? Sozinho? Era o raciocínio dele. Não era só esse raciocínio, mas isso era... Então, o Krishna falou, como é que essas coisas se desenvolveram em você, Arjuna? Isso não é digno de uma pessoa que conhece, né, os Vedas, que conhece os propósitos da vida. Você tem o dever de lutar. Você é um guerreiro e surgiu a oportunidade de você defender os princípios religiosos. Essas pessoas que estão do outro lado são pessoas que são asuras, são pessoas de mentalidade demoníaca. Eles estão oprimindo as pessoas. Os interesses deles são obscuros. Então agora o seu dever, você foi treinado para isso. É como você é um militar, e você sabe disso. Eu gostei muito dessa parte que o Arjuna finalmente, né? Krishna falou para ele, né, exatamente isso, que ele tinha que cumprir a missão dele. Porque ele não deveria buscar vantagens pessoais. Exatamente. Esse é o princípio. Você tem o direito de lutar, o dever de lutar, mas você não tem direito às consequências, aos frutos disso. De repente você vai para uma missão, aí quando volta, todo mundo quer que você quer ser aplauso, e quer desfrutar de sua posição, uma medalha, e agora vai ficar mandando em todo mundo. Não. O seu dever é lutar? Lute. Agora não fique apegado ao resultado, porque você não tem direito ao resultado. Vitória ou derrota não importa. O devoto, ele quer simplesmente lutar. Tem uma passagem muito interessante, para vocês nunca mais esquecerem. Prabhupada conta a história, ele cita o exemplo de uma águia chamada Jatayu. Quando Sita é raptada, né, por Ravana, é toda uma história, chama o Ramayana, história do Senhor Rama. Então Sita é raptada, então esse Ravana tinha um aeroplano, uma coisa assim, e colocou Sita nesse aeroplano, estava sequestrando. Então Jatayu, que é um pássaro muito grande, e era servo do Senhor Ramachandra, quando viu, foi atrás
para lutar contra Ravana. Só que Ravana era muito poderoso. Ele tinha recebido bênçãos do Senhor Brahma, de que ele era praticamente imortal. E mesmo sabendo disso, Jatayu foi lutar. E Jatayu foi derrotado. Mas quem foi que fez os ritos fúnebres de Jatayu? Foi o próprio Senhor Rama. Então, Prabhupada fala, não importa vitória ou derrota. Importa é o seu dever. Você é um devoto? Faça. Se você vai ganhar, se você vai perder, pouco importa. O que importa é a sua atitude. Porque ele que está no controle. Então a gente nunca, e Krishna fala, você nunca deve se apegar a não executar o seu dever. Você não tem o direito aos frutos da ação. Né? Então você tem que lute por lutar, sem considerar perdas ou ganho, vitória ou derrota. E não se apegue a não executar o seu dever. O seu dever de servo é servir. Jesus foi crucificado. Ele foi derrotado? Ele fez o papel dele. Mas a gente está apegado ao sucesso. Por quê? Porque o sucesso vai me trazer, né, desfrute, prestígio, glória, riqueza ou qualquer outra coisa. Não importa. Para o devoto importa servir. Então a gente está aqui, vamos servir. Se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai encher de gente, se não vai encher de gente. O que importa para Krishna é a nossa atitude para com Ele. Porque Ele tem tudo. Se Ele quisesse, Ele podia mudar o mundo de uma hora para outra. Mas não é o interesse dele mudar assim. Ele quer mudar o coração da gente. Esse é o interesse. E a gente vai tentar ajudar as pessoas, mudar o coração das pessoas, sensibilizar o coração das pessoas. Se as pessoas vão querer, não vão querer. Uma questão delas. Daqui a pouco a gente vai embora. Paciência, fizemos nossa parte. Ok? Então, Srimad Bhagavatam Ki Jai.